Começa agora, Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Começa agora, Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Começa agora, Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite, enorme alegria, começando mais uma semana. Essa aqui a gente está começando na terça-feira, né? Mas a segunda já faz parte dela, todos nós, ou pelo menos uma boa parte de nós, podemos curtir um descansozinho a mais, um dia a mais para ficar com a família. E agora ganhamos mais uma semana, 6 dias inteiros aí de trabalho, de aprendizado, de quedas, por que não? De certamente levantadas umas tantas, né? Aprendizados montões, enfim, tanta coisa boa que nos aguarda nessa semana que inicia. E nós vamos pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre, nós vamos pedindo essa licença amiga. E quem está conosco essa noite é o nosso querido amigo e irmão Leonardo. Boa noite, Leonardo. Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham pela TV, pela rádio. Mais uma oportunidade para avançarmos no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Certamente, nessa oportunidade, vamos acrescentar muita coisa importante. Vamos acrescentar. Enquanto nós acrescentamos muita coisa importante, aqui no ar, esse é o barato de televisão ao vivo, né? Aí, agora acho que ficou bom, hein, Bruna? Ó, agora ficou bacana. A Bruna estava orientando aqui, me parece que agora a gente aceitou o enquadramento e agora sim a gente pode seguir com o nosso programa aqui. E você sabe, para que esse programa possa ir adiante muito bem, muito tranquilo, conectados com os nossos irmãos da espiritualidade, mistério é que façamos uma prece, aí nós vamos convidando você, meu irmão, minha irmã, caso possa e caso queira, a cerrar os seus olhos, elevando os seus pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nos permitindo nesse instante a condução amorosa dos irmãos espirituais, para que todos nós possamos serenar, nos tranquilizar, estarmos abertos para as mensagens, para o aprendizado que certamente há de nos envolver, brotando pelas páginas do Evangelho de Nosso Senhor à luz da doutrina dos Espíritos. Pedimos o amparo e a proteção da espiritualidade amiga, assim como pedimos a Jesus a licença para o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, hoje nós começamos dando continuidade ao trabalho da semana passada, né? Estamos estudando aqui o capítulo mais extenso de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né? E você que está um pouco aflito para saber qual é o estudo de hoje, é o item 14, né? Vai lá, no item 14, nós começamos a falar do suicídio e da loucura na semana passada, mais precisamente no item, ou melhor, hoje é o item 15. Semana passada nós falamos do item 14 e hoje nós estudamos aqui o item 15. Vamos estudar o item 15. E já vamos fazendo aquele convite para que você possa participar conosco. 11 2457 5011 é o telefone que a nossa querida Margarete vai atender e registrar aqui e passar para a gente a sua participação. Críticas, elogios, sugestões, mas preferencialmente sempre dentro do tema, principalmente as perguntas. 11 2457 5011. Você também pode participar pelo WhatsApp, enviando mensagens de áudio ou de texto, 11 99643 3827. Eu vou repetir o número do nosso WhatsApp, 11 99643 3827. E, por fim, outro canal que você tem para interagir conosco aqui durante esse programa é o facebook.com/TV Mundo Maior. Você vai abrir ali a página, vai ver a janelinha desse programa e vai clicar na janelinha, vai abrir o campo para você deixar sua mensagem
e nós vamos certamente ficar muito felizes com a sua mensagem, registrando aqui a participação que nos for possível registrar. Sem mais delongas, vamos logo dando início ao estudo de hoje, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 15. Estamos tratando do suicídio e da loucura. No item 14, na sexta-feira, né, nós falamos, né, Leonardo, sobre aquelas criaturas que têm uma fé inabalável, mesmo diante de acontecimentos que tira a maior parte de nós do eixo da serenidade, por assim dizer, né? E hoje nós entramos propriamente no item 15. Você já chegou nesse estágio, já, Leonardo, de tomar as patadas da vida e rapidinho sacudir a poeira, ou de vez em quando ainda dói um pouco mais? Continuamos exercitando, quer dizer, o controle amplo disso ainda não alcancei. Mas certamente a gente percebe que, com o passar do tempo, a gente vai melhorando nesse quesito. E, especialmente, na hora que a gente faz uma distinção que me parece muito importante, que, diante das dificuldades, nós podemos ter duas posturas básicas. Uma de se revoltar e outra de aceitar, de resignar-se, tomando aceitação e resignação como sinônimos no caso aí. E normalmente o revoltado ele procura culpado, ele não procura soluções, enquanto que quando nós vamos para a aceitação e aqui é bom deixar claro, aceitar não é ficar paralisado, ficar inerte diante da dificuldade, pelo contrário, tudo aquilo que nós aprendemos no Espiritismo é que nós temos o dever de procurar superar as nossas dificuldades. É através da superação das nossas dificuldades que nós vamos avançando na nossa evolução espiritual. E se nós nos colocarmos, então, numa condição de aceitação, é uma situação em que nós temos controle das nossas emoções. E na hora que nós temos controle das nossas emoções, nós podemos buscar as nossas habilidades, as nossas possibilidades para superar as dificuldades. É interessante, né, meu querido Leonardo, eu nunca me considerei uma pessoa que lida com muita tranquilidade os grandes reveses da vida, né? Quase sempre, em primeira instância, eu sempre me assustava demais, eu sempre me sentia muito inseguro, né, para resolver os grandes pepinos, assim, por assim dizer, né? Mas você sabe que, além do conhecimento espírita, sem dúvida nenhuma, que é o mais importante de todos, a meu ver, a vida também vai nos ensinando, né, Leonardo? A experiência desta encarnação também vai nos trazendo uma constatação de algo que é óbvio, né? Nós sempre temos condições de vencer os nossos desafios, né? Sem dúvida. Eu acredito que um campo onde nós aprendemos muito isso é no campo profissional, porque no campo profissional é uma verdadeira plantação de abacaxis, né? Então, é muito comum, quer dizer, durante o dia, chegar até a nosso conhecimento, especialmente se exercemos posição de supervisão, de comando, aparecer muitas e muitas coisas. Então, pela sucessão das coisas que aparecem e pela habilidade que nós vamos desenvolvendo também para superar as dificuldades, isso, de certa maneira, vai nos tranquilizando. Porque o passado tem, vamos dizer assim, é um patrimônio onde nós podemos verificar situações semelhantes anteriormente e que acabamos superando a dificuldade. Agora, eu acredito que um ponto que talvez seja mais complicado é no campo dos relacionamentos, porque isso aí não envolve apenas aspectos profissionais, eu acredito que as coisas mais delicadas são aqueles relacionamentos mais chegados, aquilo que acontece na família, aquilo que acontece com os amigos. Aí, então, eu acredito que nesse campo, que nós aprendamos a superar as dificuldades, exige muito mais esforço de nossa parte. É isso aí. Você estava falando aqui da revolta, né? Você falou de duas possibilidades. A revolta é a resignação, né? E é interessante que quando a gente vai atrás da etimologia da palavra revolta, né? Nós compreendemos que o sentido dela é quando você, de novo, passa por uma situação, né? Então,
voltar, né? Você está voltado novamente para uma situação, né? E este voltado para uma situação, não no sentido de seguir adiante resolvendo o problema, mas sim no sentido de entrar em rota de colisão com a fonte causadora dos problemas, né? E aí não resolve, né? Buscar pela resignação e não pela revolta é um ato de inteligência e não necessariamente de submissão. Claro, é de submissão a uma vontade divina superior que todos nós amamos e respeitamos, mas antes de tudo é um ato de inteligência, né, Leonardo? Porque não vai resolver o problema, né? Sem dúvida. Existe uma história, não sei se é uma história, uma lenda, que talvez possa ilustrar bem isso, envolvendo um samurai. Isso há muito tempo atrás, um samurai extremamente vitorioso nos seus combates, nas suas lutas, e aí surge alguém que resolveu desafiá-lo, no sentido de querer superá-lo para que ele passe a ser o maior. E muitas vezes, diante do desafio, o samurai nunca aceitava. E o desafiante ficava perturbado. Como? Você não vai aceitar o desafio? Não. Até que um dia ele resolveu apelar. Chegando perto do samurai, deu-lhe uma tremenda gusparada. Aí o samurai levou a mão para a espada, mas parou. Aí o desafiante também, diante de tal ofensa, você vai continuar não aceitando o desafio? Aí o samurai falou, não, eu vou aceitar, dessa vez eu vou aceitar, mas primeiro eu preciso eliminar toda a raiva que há dentro de mim. Faz muito sentido, né? E muitas vezes nós acabamos nos alimentando com essa raiva e pior, né? Fazendo com que ela se torne de uma certa forma cíclica, né? Bom, então já relembramos aqui rapidamente o que nós tratamos do item 14, né? E agora nós damos início aqui no item 15. Ele diz: acontece o mesmo em relação ao suicídio, ou seja, estávamos falando de criaturas que conseguem passar pelas dificuldades da vida com relativa tranquilidade, e ele está dizendo aqui, olha, a mesma coisa se dá em relação ao suicídio. Se fizermos exceção aos que ocorrem na embriaguez ou na loucura, e que podem ser chamados de inconscientes, é certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, eles sempre têm como causa um descontentamento, né? É interessante quando ele traz aqui a questão do suicídio inconsciente, né, Leonardo? Que é uma questão bastante recorrente nas palestras espíritas, nos diálogos espíritas. Tem até gente que defende que todos nós, de uma certa forma, somos suicidas inconscientes, uma vez que estamos aqui às voltas com a nossa revolta, com o nosso orgulho, a nossa vaidade, com o estresse, com a má alimentação e tantas outras condutas que acabam por nos tirar de um eixo evolutivo. Mas aqui ele está tratando mais propriamente dito daquela revolta de criaturas que não veem uma solução, né, para o seu problema, né? As consequências daquilo que ele chama do suicídio inconsciente e do consciente são completamente diferentes. E na hipótese do inconsciente, a pessoa está desequilibrada, ela não tem controle sobre a possibilidade de analisar, de ponderar as coisas. Então, as consequências são mais graves no caso em que a pessoa está de posse do seu equilíbrio, das suas faculdades, que pode raciocinar, que pode ponderar, e certamente aí as consequências são diferentes depois quando ele se vê lá no plano espiritual. Mas é bom sempre lembrar também o seguinte: superar uma situação em que a pessoa possa se expor a essa condição de suicídio só vai ser bem sucedido se ele também tiver nas outras dificuldades da vida, que podem não ser de tal gravidade, também tiver um treinamento necessário. Aquilo que nós falamos anteriormente, quer dizer, as pessoas, quando elas têm a capacidade de superar as dificuldades, então elas vão avante. Então é impossível, quer dizer, desenvolver uma habilidade específica no sentido de querer evitar o suicídio. Quer dizer, isso aí é uma coisa mais ampla. A pessoa tem que ter uma faculdade para poder superar a dificuldade de qualquer natureza que ela seja. E, diante disso, certamente, quando surge uma possibilidade de vir à sua cabeça a possibilidade de suicídio, eu diria que é uma dificuldade aguda,
mas havendo um treinamento anterior, havendo uma capacidade de desenvolver anteriormente, vai superar. Agora, se ao longo da vida, diante de qualquer dificuldade, a pessoa se desequilibra de uma forma plena, então, diante de uma dificuldade mais mais aguda, como é o caso que leva as pessoas ao suicídio, dificilmente a pessoa vai ter a capacidade de poder superar esse instante tão grave na sua vida. Não estou te ouvindo, André. Sim, agora está me ouvindo. Agora sim. Agora. Outra coisa que me ocorre, e sempre foi uma preocupação grande que eu tive, específica com o tema suicídio, há algumas obras espíritas, obras importantes, que merecem ser lidas, estudadas, né? Mas que, a meu ver, é bom que sejam estudadas depois de um certo amadurecimento, né? Porque senão a gente passa a ver o suicídio não com os olhos da misericórdia, né? O que eu quero dizer com isso? Alguns anos atrás, Leonardo, nós fizemos um programa sobre suicídio e gravamos algumas pessoas que tiveram pessoas amadas que partiram dessa forma tão triste, né? E entrevistamos essas pessoas que nos contaram como é que se deu o acontecimento, como é que elas se portaram depois do acontecimento, que tipo de dor que as visitou, né? Que tipo de dúvidas, indagações, né? E qual não foi a nossa surpresa em que praticamente todos os participantes desse programa nos relataram que o lugar onde elas menos se sentiram acolhidas foi na casa espírita, né? E isso me chamou muito a atenção, porque eu não imaginava isso, né? A partir de uma visão que o Espiritismo nos traz, de uma misericórdia divina, e de sempre ter uma oportunidade de um recomeço, né? Eu entendia que essas pessoas eram muito bem acolhidas, né? Quando vinham com esse sofrimento na casa espírita. Mas aí era muito comum durante essa indagação com essas pessoas, por que elas se sentiam assim? Porque não raro lhes era narrado acontecimentos que estariam se dando com seus parentes que acabaram recorrendo ao suicídio, né? Coisas como o Vale dos Suicídios, os Vales dos Suicidas, melhor dizendo, sofrimento atroz durante séculos, né? Mas essa visão, é claro que nós sabemos que é um grande crime contra si próprio, né? Mas também a gente precisa levar um pouco em consideração, a meu ver, Leonardo, eu queria ouvi-lo sobre isso, a respeito de como a misericórdia divina tem condições de diferenciar os casos todos e dar a cada um desses casos o melhor acolhimento e o melhor tratamento possível, né? Eu acredito que se alguém nos procura na casa espírita porque alguém da família tenha cometido suicídio, a atenção maior tem que ser dada para aquele que está chegando na casa espírita. Agora, se no lugar de acolher, de reconhecer o sentimento dessa pessoa que está atravessando uma condição difícil, nós passamos imediatamente a ficar narrando aquilo que possa estar acontecendo com aquele que está no plano espiritual. Então, nós deixamos de fazer aquilo que é essencial, de acolher aquele que chegou sofrendo ali na casa. Então, a atenção toda. Agora, como é que nós podemos, minorar o sofrimento dessas pessoas? Fazendo um quadro dramático das condições do suicídio lá no plano espiritual? Certamente nós não vamos ser bem-sucedidos por aí. Mesmo porque é muito comum que essas pessoas que chegam a nos procurar na casa espírita não tenham conhecimento do espiritismo. Então, vai receber uma informação contundente e que precisaria haver toda uma preparação de conhecimento de como é que as coisas se processam para que pudesse realizar. Agora, é sempre bom entender também o seguinte, que a questão do suicídio vem carregado de uma série de distorções provindo das religiões, inclusive, né? Em que havia até, não sei como é que está hoje aí, que as pessoas não poderiam ser enterradas no Campo Santo, quer dizer, certamente isso não acontece mais,
mas os próprios sacramentos da igreja eram negados para o suicídio, então se colocava isso de uma forma como se fosse alguma coisa definitiva, que esse absolutamente não teria salvação, quer dizer, pela visão de um Deus punitivo, certamente esse aí seria condenado pela eternidade em uma condição extremamente dolorosa. Mas não é isso que acontece. E é sempre bom entender o seguinte: mesmo o suicida chegando ao plano espiritual, ele pode reunir condições para superar com rapidez também aquelas questões. Então, isso varia de caso para caso, quer dizer, todo aquilo que o envolveu, quer dizer, pode existir uma série de situações em que isso pode ser atenuado. Agora, a manutenção da pessoa numa condição de dificuldade vai depender muito da própria pessoa ter entendimento daquilo que acontece. Ora, se nós podemos explicar aqui no plano físico as consequências do suicídio, é evidente que no plano espiritual, eles, com muito maior habilidade, eles podem chegar até a pessoa, esclarecer e, inclusive, indicar o caminho de como pode superar aquilo. E certamente vai superar. Então, não é algo definitivo, não, é algo passageiro, é uma das dificuldades que nós temos que aprender a superar. E certamente aquele que cometeu isso vai aprender a superar isso. E terá encarnações seguintes, onde ele poderá novamente estar exposto à possibilidade dessa natureza, mas a gente sabe que quando ele vem aqui, vem justamente com o propósito de superar isso, e acaba superando. Importante também, né, Leonardo, nós sabermos o nosso papel enquanto pais e educadores daqueles que serão no futuro as pessoas que estarão passando pelas grandes dificuldades da vida, né? Porque, às vezes, a nossa própria conduta de falta de otimismo, de um pessimismo subsequente, falta de visão de continuidade, falta da própria espiritualidade, acaba levando para as pessoas que estão próximas da gente, filhos, parentes, amigos, enfim, uma visão pequena dos problemas emergentes, né, das questões desse mundo, né? Um pai, por exemplo, e uma mãe que acaba envolvendo o seu filho com excesso de cuidados, né, que ultrapassa em muito aquilo aceitável, e muitas vezes faz isso, por exemplo, com o intuito de não deixar com que a outra criatura passe pelas dificuldades da vida, né? Está muitas vezes impedindo que essa criatura tenha condições de, ao passar por essas dificuldades, né, perceber-se como alguém capaz de vencê-las, e isso ser fundamental para a visão de superação de dificuldades ao longo da vida, né, Leonardo? Eu acho que é muito importante para nós sermos estes educadores desta visão de mundo, né? É uma forma que a gente tem de atuar para as pessoas que nós amamos, ensinando-as que, ok, os reveses vão acontecer, as quedas vão se dar, ok, mas é um instante, passa, né? Há vários aspectos importantes na educação das crianças. E, muitas vezes não se sabe lidar quando uma criança sofreu um revés na escola, qualquer coisa, ou na convivência com os amiguinhos. E é muito comum não se reconhecer o sentimento da criança, a dificuldade que a criança está. Então, temos que acolher a criança, nós temos que envolvê-la. Agora, e ao mesmo tempo, e na hora que nós fazemos esse acolhimento, nós entramos numa condição de sintonia que será até possível nós darmos orientações de como proceder em casos que venham a se repetir. Agora, então, de um lado, não se desenvolve a autonomia da criança, quer dizer, não se persiste nessa direção. E, por outro lado, muitas vezes coisas muito pequenas acabam sendo dramatizadas de uma maneira imensa, e que faz com que, quando surgem as coisas mais sérias, como é que a criança vai tomar aquilo? Se nas pequenas coisas ele nota um desequilíbrio à sua volta. Então, nós precisamos manter o equilíbrio diante das coisas que vão surgindo, que vão envolvendo a família, e as dificuldades que surgem das crianças. Agora, uma coisa que também é fundamental é não comparar a criança com outras crianças.
Enfim, o progresso da criança tem que ser analisado em função dela mesma. Então, é um processo de superação, não é um processo de competir com quem quer que seja. E toda vitória que a criança consegue, quer dizer, conseguir um pouquinho de nota a mais, conseguir fazer alguma coisa que ela não tava conseguindo lidar, muitas vezes mexer com algum tipo de brinquedo, e nós precisamos ressaltar essas conquistas. E é isso que vai fortalecendo a confiança, de tal forma que, quando surgem os desafios, elas tomam isso até de uma maneira realizadora, em que não tomam mais o desafio como uma possibilidade de derrota. Não, começam a tomar o desafio com uma possibilidade de superar, de serem vencedores também. Então, acho que são duas coisas aí muito importantes. Uma, não dramatizar as coisas, não dar uma dimensão para os problemas que normalmente não tem, e muitas vezes as pessoas fazem isso porque no momento estão nervosas, estão desequilibradas, mas passam toda essa intranquilidade para a criança. E a criança, especialmente até os 7 anos de idade, elas dão uma importância muito grande àquilo que as pessoas fazem, não é aquilo que as pessoas falam, mas sim aquilo que elas fazem. Ora, se diante de uma pequena dificuldade, o pai ou a mãe ou algum outro da família se desespera, se descabela, como nós costumamos dizer, nós vamos passar uma condição negativa para a criança. E a outra coisa é gradativamente fazer com que ela possa ter autonomia. Isso é desenvolver responsabilidade. Sim. Então, quando tem alguma coisa que a criança faz que não seria mais adequada, então, de uma forma tranquila, nós vamos procurar fazer com que haja responsabilidade. O cara, por exemplo, esparramou o brinquedo pela casa toda. Muito bem, eu acho que há um momento em que isso deve ser permitido, porque senão aquilo fica um negócio muito chato. Mas chega um momento agora, é momento de recolher os brinquedos de uma forma eficiente e tranquila. Ela precisa ser educada e fazer isso. Agora é a hora de colocar os brinquedos no seu lugar. Então, com isso, nós vamos desenvolvendo a responsabilidade. Sujou alguma coisa? Não tem importância. Quer dizer, na hora em que ela acaba aprendendo que ela pode limpar aquilo que ela fez, então isso passa a ser uma coisa normal e passa a ser aceito com tranquilidade pela criança. Até o momento que nós evoluímos de tal forma que quando os grandes desafios se colocam presentes, ao invés do desespero, né, vem o contentamento de, opa, tem um grande desafio aí para ser resolvido, olha que legal, né? Se chegou, eu vou dar conta disso e vamos nessa. Claro que tem um tempo, muitos de nós ainda vão precisar um tempinho disso, mas já dá para ir treinando uma visão um pouco mais otimista da vida, né? E basta olhar para trás, né, Leonardo? Porque se a gente olha para trás, a gente vê que, nossa, tantos momentos duros nós vivenciamos e superamos, né? Todos nós aí, a partir de, certamente aqueles que já estão na vida adulta, pelo menos, né? Basta ter esse olhar, né? De, olha, aconteceu e eu venci, eu venço de novo, né? Uma outra coisa que nós podemos ponderar também, às vezes nós damos uma importância muito grande para um revés. E acontece que muitas vezes os reveses vêm na nossa vida, por exemplo, perder um emprego ou um relacionamento não deu certo, é porque algo superior, melhor virá. E isso precisa sair da frente para que essa outra coisa melhor possa acontecer. Mas nós, muitas vezes, diante de uma situação aguda, nós achamos que aquilo não tem fim, que aquilo lá vem de uma forma que nós vamos contabilizar um prejuízo permanente. Vamos pegar um exemplo da questão do emprego. Perdeu o emprego. Com tranquilidade, se preparar, é muito provável que ela vai encontrar um emprego melhor do que aquele que ela acabou perdendo. E para que isso possa acontecer, ela precisa perder aquele, né? Porque nós nos apegamos tanto às coisas que deixamos até de ver oportunidades melhores porque estamos agarrados naquilo. Então, para que nós possamos ir para frente, às vezes a forma de fazer isso como diz o caipira, precisamos tropicar, né? Tropicando que nós vamos para frente, né? Essa sabedoria caipira, é sabedoria e não é sabedoria pouca, não, é grande. A nossa, na verdade, a Rosana Mendes, ela diz aqui, ó, um amigo médico que sempre trabalhou salvando vidas na urgência e o fazia com maestria, me ensinou muito. Retirou a vida com arma de fogo, num momento de tormento que não identificamos. Terá ele sido auxiliado, antecipado algum bônus pelo tanto de famílias que ajudou?
Minha querida Rosana, vamos até ouvir o que o Leonardo tem para fazer, mas para falar sobre o assunto, né? Mas tudo é muito relativo, né, Rosana? A gente não tem acesso à visão de vida daquela criatura, o momento que estava vivendo, né? O ambiente psíquico, o ambiente espiritual que envolvia o seu inconsciente, o produto dos seus traumas, medos, dramas. Então, é muito difícil a gente dizer teve atenuante, teve agravante. O que a gente pode dizer, o que eu diria a você, Rosana, é que tem misericórdia. Isso tem, né? Porque Deus é pai e não é padrasto. O que nós podemos falar para a Rosana, Leonardo? Se eu entendi, quer dizer, alguém que salvava muitas vidas, no fim acabou tirando a sua própria vida, é isso, né? Isso, e ela está dizendo assim, pelo fato dele ter salvo muitas vidas, se ele pode ter tido um atenuante aí, né? Bom, todo o bem que nós fazemos, certamente fica contabilizado a nosso favor, isso é inegável. E agora, no caso específico, nós não conhecemos o histórico, o que é que está por detrás de tudo isso. E então fica muito difícil, porque de cada caso é um caso. Quer dizer, nós não sabemos se esse gesto foi, como é que podemos classificá-lo. Pode até assim, como nós vimos aí, pode haver uma condição momentânea de perturbação das suas faculdades mentais e levar a isso. Então, não sabemos. Ou pode ser alguma coisa que vinha sendo pensada ou não. Mas, de qualquer forma, qualquer que seja a situação, nós não estamos diante de alguma coisa que nós vamos lamentar no sentido de que a pessoa que se envolve com essas coisas não vai encontrar solução. Claro, vai ser acolhido no plano espiritual, terá a assistência necessária, terá o aprendizado que isso possa requerer. E é sempre bom lembrar que nenhuma das ovelhas se perdem na criação de Deus. E, inclusive, há uma parábola que mostra uma ovelha que se desgarrou e que o pastor deixou as demais e foi atrás dessa, isso mostrando o seguinte, aquela que é desgarrada tem até uma atenção superior, porque ela precisa voltar para o acolhimento que ela recebe. Então, esse é o ponto, quer dizer, quanto maior a dificuldade que a pessoa está enfrentando, maior é o auxílio que ela acaba recebendo. O próprio Cristo falou isso, né? Eu não vim para os sãos, né? Palavras do Cristo, né? Olha aqui, a nossa querida Daniela Camilo, que é de Olinda, em Pernambuco, ela também faz um registro aqui muito interessante. Boa noite, amigos. Vocês estão falando sobre acolhimento na casa espírita. Entre outras coisas, né, Daniela? Eu também passei por esse processo. Eu estava num processo difícil na vida e tentei falar com um dos diretores da casa e relatei o que estava sentindo e não obtive resposta. Eu estava em desespero naquele momento e tentei cometer o suicídio. E por pouco não passei para o outro lado de vez. Que bom que não passou, né, Daniela? Que bom que está aqui com a gente, estamos aprendendo juntos, estamos seguindo em frente. De qualquer forma, Daniela, a gente precisa levar em consideração, isso é uma coisa que eu acho de mistério importância que todos nós tenhamos consciência, de que os espíritas são pessoas, né? O camarada que está lá no acolhimento, no atendimento fraterno, o camarada que está fazendo a exposição, o camarada que está dando o expositor de doutrina, que está picotando cartão, que está dando passe, são pessoas como nós, né? Como você, como eu, como o Leonardo, né? E pessoas têm momentos infelizes e momentos felizes. Então pode ser realmente que ele não te deu a atenção devida. Agora, pelo que você está me relatando aqui, quem te deu a atenção devida foi a espiritualidade amiga que conseguiu ter acesso a você aí, para que você estivesse bem, estivesse conosco hoje, o que nos deixa muito felizes e muito alegres. Muito obrigado, Daniela, e muito obrigado ao belíssimo povo de Olinda, em Pernambuco. A neta de Araripina, no Pernambuco, também lá de Pernambuco, também deixou aqui a sua gratidão, assim como nos deixou o boa noite a nossa querida Ângela Freitas, de Mundo Novo, na Bahia. Rogéria Costa também deixa aqui a sua mensagem, né? Ela que é de Várzea Alegre, que é do Ceará. Gilda Felberg, Maria Batista, Adriana Guiar, Celeste Abrantes, Newton Taveira, né? Boa noite, amigo, tudo bom a todos? Feliz noite a vocês e beijos na alma, meu querido Newton. Miriam Heisman está aqui conosco também, Camila Bedini, Maria Neide Goto, Ana Santos, Maria Isabel Pose, ela que é da Vila Buarque, gratidão
e iluminada noite de volta. É isso aí, muito obrigado, querida. O André Alves, olha só, meu filho, está acompanhando de São Sebastião. Como é que pode, né? Acompanhando o plantão do Evangelho no Lar, no primeiro dia de férias, ele que diz que é agnóstico, Leonardo. Olha que maravilha. Grande agnóstico, né? O agnóstico, tudo bem. Quer dizer, a coisa seria mais séria se ateu, mas não me parece que seja a opção dele, né? Não. Ele é agnóstico, graças a Deus, né? É daqueles que há um tempo atrás estava num voo, o voo arremeteu, né? E aí, quando chegou em casa, ele falou: pai, olha, eu até rezei um Pai Nosso, né? Você vê que diagnóstico não tem muita coisa, não. Mas vamos seguir aqui, meus irmãos, minhas irmãs, com o estudo de hoje. Estamos estudando o item 15 do capítulo 5. Vamos dar continuidade. Aquele que está certo de ser infeliz só por um dia e de serem melhores os dias seguintes, facilmente adquire paciência. Só se desespera quando não vê um fim para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Esse é um desafio difícil, né, Leonardo? Porque mesmo para nós que temos esse conhecimento da espiritualidade, a nossa visão ainda é muito limitada, né? Eu tenho para mim que talvez um dos maiores desesperos, talvez o maior sofrimento do espírito que acabou recorrendo ao suicídio é justamente quando ele se dá conta que muitas vezes ele estava muito próximo de resolver o problema dele, né? Isso é possível em muitas situações acontecer isso. Agora, perceba que aí ele faz uma menção de que é uma coisa que pode ser superada muito rapidamente, o que é um dia de sofrimento diante da eternidade. Agora, se nós tomarmos essa observação, então, quando nós estivermos cuidando de dar assistência às pessoas que estão atravessando por essa situação, certamente nós temos que transmitir essa ideia de que isso aí, diante da eternidade, de fato, é algo que é superado como se fosse um dia. Agora, se nós começamos a dramatizar situações daquele que foi lá para o plano espiritual, da forma como nós estávamos mencionando, evidente, vai reduzir a importância dessa observação que está aí registrada nesse texto, né? Então, de qualquer forma, nós sempre temos que entender de que nós sempre temos que ter um discurso no sentido de alentar as pessoas e fazer com que a esperança possa estar presente. E a respeito dessa questão de atender as pessoas na casa espírita, no atendimento fraterno, essa é uma tarefa das mais delicadas que acontece dentro de uma casa espírita. Para isso, eu tenho a impressão que tem que haver treinamento, tem que haver preparação. E uma instituição que pode até ajudar nessa preparação é o pessoal do CVV, que tem um treinamento bastante aprofundado de como é que acolhe as pessoas, não só aqueles que estão querendo se suicidar, mas quando as pessoas ligam para o 188, do outro lado sempre tem alguém disposto a ouvir qualquer que seja a dificuldade que a pessoa esteja querendo relatar. Aliás, essa é a possibilidade das pessoas, diante de uma dificuldade, se recorrer, ligar lá para o 188 e falar com o pessoal do CVV. Agora, eu sei de algumas casas que convidam o pessoal do CVV para dar treinamento para as pessoas que trabalham no atendimento fraterno. É muito delicado isso. Não é uma tarefa que simplesmente a pessoa vai fazer sem que ela tenha alguns parâmetros fundamentais a serem observados. Quer dizer, o principal fator para aquele que atende no atendimento fraterno é saber ouvir. Esta é a grande ciência. Agora, se nós começamos a querer falar mais do que aquele que chega, provavelmente nós vamos simplesmente não deixar com que as pessoas exponham aquilo que esteja, de alguma forma, trazendo dificuldade para ela. E o que é curioso, muitas vezes, quando nós atendemos uma pessoa e deixamos com que ela fale livremente, até no final do atendimento, pode até dizer que agradecer pelo aquilo que nós sugerimos. E aquele que atende de uma forma correta, talvez não sugira nada. Então, são coisas que a própria pessoa
vai desenrolando, vai puxando o fio do seu novelo e vai encontrando as suas soluções. Que nada mais é aquilo que os psicanalistas fazem lá no seu sofá, né? Exatamente, é técnica psicanalítica, né? E quem já fazia isso aí, fazia muito bem, aliás, um convite, né? O conhecimento de si mesmo, né? Que o próprio Sócrates já trazia. É isso que precisa ser ofertado para as criaturas, né? Porque as criaturas precisam se ver, precisam ver como elas são bonitas, como elas têm histórias extraordinárias. Você já parou, você mesmo, que está nos acompanhando agora, né? Você já parou para estudar a sua história, né? Eu estou falando só da sua história de agora, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai se lembrar de momentos tão extraordinários da sua vida, da sua andança, né? Agora, imagina isso aqui elevado a sei lá quantas potências, uma vez que nós estamos falando de tantas e tantos aprendizados que se deram ao longo das nossas existências todas, né? E de tantos e tantos desafios que vieram, que nós achávamos que era o fim do mundo. E quem sabe muitos de nós, ao longo da nossa estrada evolutiva, em outras épocas, né, já recorremos, né, infelizmente, ao suicídio. E isso nós superamos também, né, porque aqui estamos. Ou seja, só tem motivo para a gente ser otimista, né? Essas experiências mais agudas, muitas vezes as pessoas pensam que nós não passamos ou que não vamos passar por ela. Isso faz parte do aprendizado. Quer dizer, muito provavelmente, muitas dessas situações agudas nós já vivenciamos em vida anterior. E se porventura ainda não aconteceu, porque nós ainda não estamos suficientemente preparados para poder vivenciar essas coisas mais agudas. Agora, é sempre bom entender o seguinte: quando Jesus diz que que o jugo dele é leve, e também outro ensinamento diz que o fardo que nos é colocado no ombro não é maior do que a capacidade que nós temos de levar avante, é porque todo aprendizado tem o propósito de fazer com que nós evoluamos, não tem o propósito de nos abater, não tem o propósito de fazer que nós nos sintamos fracassados. Ao contrário, as experiências... Tanto é que nas nossas programações reencarnatórias, há uma longa preparação no plano espiritual, e quando muitas vezes nós ficamos muito entusiasmados querendo fazer coisa que está além da nossa preparação, nós temos os conselheiros lá do lado: vai com calma, estabeleça um propósito que você consiga vencer. E às vezes nós ficamos, mesmo aqui na nossa encarnação, às vezes ficamos muito entusiasmados e nos propomos fazer coisas para as quais nós não estamos preparados ainda. Eu estou falando, por exemplo, na vida profissional, é muito comum isso, as pessoas muitas vezes querem se colocar em situações em que não têm preparo adequado. Mas toda vez que nós nos preparamos, quando surgem as dificuldades, nós vencemos. É verdade. Sempre aparece... ou aparece um Simão Cirineu para nos ajudar a levar ali a cruz junto, mas enfim, a gente ter paciência, ter uma visão otimista, né? Saber esperançar, que é diferente de esperar. Esperançar é colocar a espera em forma de verbo, né? Em forma de ação, né? Eu tenho que sair dessa situação, então não vou esperar de forma apática aqui, não. O que eu posso fazer para poder melhorar essa situação? Para ler o último trechinho aqui do estudo de hoje. Para aquele que não crê na eternidade, que acredita que nela tudo se acaba com a vida, se estiver atormentado pelo desgosto e pelo infortúnio, só na morte vê o fim desses males. Nada esperando, ele acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar a sua infelicidade pelo suicídio. Essa, talvez, a maior vacina que a doutrina dos espíritos nos apresenta contra o suicídio é justamente esta justiça de Deus que se apoia em uma plenitude que nós tivemos o início, mas não teremos um fim, sempre teremos uma capacidade de refazer o caminho e reaprender e recomeçar, e assim sucessivamente. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, já estamos no finalzinho do nosso programa, então nós já vamos fazendo aquele convite para que você cerre os seus olhos, caso possa e caso queira, e que juntos, conectados nessa frequência de amor,
cada um de nós possamos receber o abraço amigo do irmão espiritual que vem ter conosco nesse instante, neste momento festivo de aprendizado, momento em que cada um de nós estamos prontos para receber o remédio na dose exata que precisamos, na dose exata para que tenhamos esperança, fé, positividade, na dose exata para que as nossas dúvidas, os nossos medos possam ser acolhidos pela espiritualidade amiga. Este irmão que nos conhece, nesse instante cuida de cada um de nós, trazendo-nos inclusive a possibilidade de renovações celulares, de pacificação de todo o nosso organismo psicobiofísico, mas principalmente de bom ânimo e de alegria de viver. Este irmão querido, a serviço do Cristo, nos auxilia para que possamos envolver com os melhores pensamentos de paz o nosso ambiente de trabalho, para que ali possa haver abundância e prosperidade com Jesus, na geração de trabalho e renda, gerando dignidade para as criaturas. Vibremos intenso amor pelo nosso ambiente residencial, para que em nossas casas possamos encontrar um pouso seguro para o refazimento de nossas forças físicas e um ambiente propício para que possamos exemplificar a paciência, a resignação, o desejo sincero de auxiliar as criaturas que estão ao nosso redor. Vamos pedindo a este irmão querido também que nos auxilie, mandando energias de amor e paz àquela criatura que nós sabemos que está passando por um momento difícil. Quantas criaturas na Terra nesse instante precisam de um apoio espiritual, precisam de um acolhimento, precisam ser ouvidas. Que o Cristo, nosso Mestre querido, possa sempre ser acolhido por estas criaturas, de maneira que, a partir desta conexão com a paz e com o amor, possam perceber que as portas sempre se abrem. E por fim, vamos vibrando intenso amor e paz aos nossos irmãos da área da saúde, para que possam, ombreados com a espiritualidade amiga, continuar a prestar o excelente serviço que prestam à humanidade nesse momento de tanto aprendizado. E assim, profundamente gratos pelo pão evangélico dessa noite, nós vamos pedindo licença a Deus e a Jesus para encerrarmos esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Meu amigo Leonardo, uma ótima noite para você. Você também, para todos que também estiveram nos acompanhando pela TV e pela rádio. Boa noite, uma feliz semana para todos. É isso aí, uma ótima semana para você, uma ótima noite. Nós nos encontramos amanhã com mais um Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Beijo no coração, até amanhã. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.